Fala, meus nobres, saudação de paz para todos vocês. Estamos aqui mais uma semana, vencendo mais uma semana. Quero deixar aqui uma justificativa para todos vocês. Na terça-feira nós teríamos vídeo postado no canal, mas devido a ter uma falha técnica na nossa internet não foi possível. Para tempos difíceis, o meu Jesus tem o controle da situação. Para esse problema difícil, para essa adversidade, o nosso Jesus sempre terá o controle da situação. Então que você possa ficar com essa mensagem, que essa palavra possa falar o teu coração. Você está vendo aí que eu estou gravando com um mais novo membro do nosso canal aqui. O microfone que nós adquirimos. Esse microfone já está fazendo parte do novo quadro que breve estaremos estreando aqui no canal John Pentecostal. Fica com essa mensagem, que essa palavra possa falar do teu coração. Se inscreva, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Tá vindo novidades aí, tá bom? Deus abençoe. Bem, meus nobres, saudação de paz para todos vocês. É uma honra, uma satisfação estar podendo entrar na sua casa pelo celular, pela telinha do seu computador e pela sua TV de plasma. Eu tenho uma palavra para o seu e o meu coração na noite desse dia. Prometo aos senhores que serei muito breve, pois a presença de Deus aqui é evidente. Podemos ver e contemplar que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. Parece que a pastora Margarete e o nobre Natan estavam até lá em casa hoje à tarde, né? Porque quando eu estava lendo e meditando na Sagrada Escritura, Deus me deu uma certa temática para a noite de hoje. Para tempos difíceis, o meu Jesus tem o controle da situação. Então se tranquilize, vamos meditar acerca desse texto e fica com essa temática para a sua vida. Para tempos difíceis, o meu Jesus tem o controle da situação. Mateus capítulo número 14 é o livro que eu quero abordar na noite desse dia. Mateus capítulo número 14, no seu versículo número 26. Você que está chegando aí agora, receba a paz do Senhor e abra já a Bíblia, porque Deus quer falar o teu coração. Eu quero cumprimentar e me dirijo a todos vocês, tanto do Facebook quanto do YouTube, tá bom? Mateus capítulo número 14, versículo número 26, assim está escrito as Sagradas Escrituras. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Você deixa a sua Bíblia aberta aí na sua casa, e eu quero pensar com você um pouquinho. É bem verdade que Cristo, uma vez ele ter multiplicado pães, a primeira multiplicação dos pães, ele alimenta uma multidão, pois depois do seu ensinamento de palavra, ele vai realizar essa multiplicação de pães. Interessante que quando ele termina, o nobre Natan frisou muito bem, uma das ministrações de Cristo durava em torno de 3 horas, e depois que ele encerra essa ministração, ele agora vai alimentar a multidão alimentada, ele agora vai seguir mais um pouco, passar para um outro lado. Só que o povo, eles olha tudo aquilo e diz assim: se Cristo está indo para o outro lado, eu também preciso estar do outro lado, eu preciso estar onde Cristo está. Interessante que o texto que nós lemos aqui está nos mostrando a seguinte situação. Cristo, depois de ter ministrado, Cristo vai olhar para os seus 12 apóstolos ou 12 discípulos e vai dizer exatamente isso aqui, está registrado, Mateus capítulo 14, versículo número 22, ele vai ordenar, está escrito na tua Bíblia, ele vai ordenar aos discípulos que entrem no barco. Os discípulos entrando no barco, os discípulos podem até perguntar: o que o senhor vai fazer? Nós vamos entrar no barco e o senhor: eu vou despedir a multidão. Despedir a multidão, eu vou até vocês. Só que quando Cristo despede a multidão, Cristo viu a necessidade de orar, e Cristo então agora vai subir ao monte e vai fazer sua oração à parte.
ele faz a oração. E os discípulos, Jonathan? Os discípulos estão dentro do barco, estão passando para o outro lado, pois Cristo havia os ordenado que entrasse no barco e fosse para o outro lado. Só que quando Cristo termina a sua oração, já era a 4ª vigília da noite. Cristo disse assim: vou voltar e vou ter com meus discípulos. Quando Cristo chega na beira da praia, os discípulos já estavam em alto mar, estavam navegando em alto mar. Interessante que quando Cristo chega ali, ele vai observar o seguinte, que as ondas já estavam afligindo o barco, pois já estava no meio, a embarcação já estava no meio, já tinha percorrido todo um percurso. Se você for observar na tua Bíblia, aí em casa, Mateus capítulo número 14, e no versículo número 24, está bem claro aqui para nós, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. As ondas estavam atingindo o barco, porque o vento era o contrário. Mas por que isso, John? Simples, toda vez que você recebe uma ordenança de Cristo, isso vai despertar ventos ao contrário. Muitos ventos ao contrário vão surgir para tentar afligir o barco, para tentar afligir a sua vida, para tentar açoitar a sua vida. Eu vou atualizar o texto para poder ministrar na sua vida. Toda vez que você recebe a ordenança de Cristo, vai dar tudo certo, sempre vai despertar ventos ao contrário, dizendo: tu não tem capacidade, tu não tem jeito, tu não tem formação eclesiástica, você não tem um nível superior. Mas quem determinou foi Jesus de Nazaré. Quem determinou que você vai conseguir foi Jesus. E quem ordenou não é da terra, mas quem ordenou é do céu. Vai despertar. Ei, se tranquiliza, eu me dirijo a você. Isso aí é vento ao contrário. E o que eu faço com vento ao contrário? Só veja o agir de Jesus. Aí Jesus olha e observa: opa, os meus discípulos estão em perigo, eu vou ir até eles. E Cristo vai andando agora até os seus discípulos. Você pode ver isso na sua casa? Imagina um mar, vento ao contrário, um barquinho lá no meio, os 12 discípulos, aquele tanto de discípulos dentro do barco, e Jesus andando em direção ao barco. John, Jesus criou uma estrada? Não sei, só sei que ele foi andando por cima das águas. Ô John, o que Jesus fez? Eu sei que Jesus foi andando por cima das águas. Jesus está indo andando, e da forma que Jesus vai andando, ele vai aproximando do barco. Você está vendo isso na sua casa? Jesus aproximando do barco. Peraí, Jesus está andando aonde? É por cima das águas. E o vento não está atingindo Jesus, mas está assolando o barco que os seus discípulos estão. Quando de repente os discípulos olham para trás, ou olham para o mar e vai ver Jesus andando sobre as águas, aí um vai gritar: é um fantasma. O outro vai concordar: realmente é um fantasma. A ponto dos 12, ou por que dizer os 11, dizerem: é um fantasma. E Pedro vai olhar e vai dizer: não é um fantasma. Porque Pedro tem tanta razão, tanta certeza que não é um fantasma? Porque Jesus, de aonde ele está, Jesus vai dar umas palavras e vai dizer: sou eu. Pedro vai ouvir a voz de Jesus e ele vai detectar que aquele que está vindo não é um fantasma, mas é Jesus. Aqui eu quero atualizar de novo o texto e quero te dizer: para muita gente, essa pandemia está sendo uma pandemia de assombro, de terror, de assustamento. É uma pandemia onde muitos estão ficando aterrorizados. Mas para você que tem visão do céu, é Jesus no controle da situação. A pandemia pode até alastrar muitos lugares, mas na tua casa tem o controle de Jesus. Se chegar aqui, Jonathan, se chegar aí, o meu Jesus não sai do controle da situação. Ele olha e diz assim: é Jesus, se é o Senhor, mande que eu vou até você. E aí Jesus vai dizer: vem. Mas por onde? Vem, desce do barco e vem. O discípulo Pedrão põe o pé para fora do barco. O pé não afunda, tem uma aderência na água, e ele começa a andar. Você consegue ver? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. O Pedro está andando por cima das águas, gente.
Pedro está andando por cima das águas. Alguns minutos atrás, o vento era contrário à sua embarcação. Eles estavam correndo risco de morrer. Mas agora, aquilo que era para matar, Pedro está andando por cima. Pedro está andando por cima. Eu preciso te dizer, quando você tem Jesus no controle da situação, aquilo que é para matar não vai ter poder para te matar. Você vai andar por cima dessas águas. Pedro está andando e está indo ao encontro de Jesus, quando de repente ele sente muito vento forte. E o perigo de sentir muito vento forte é esse, porque quando ele sente o vento forte, ele vai começar a afundar. Mas quando ele começa a afundar, eu quero crer dessa forma. Eu acredito que ele estava um passo de chegar perto de Jesus, e ali está a mão de Jesus estendida para segurar Pedro. O que é isso? Controle da situação. O meu Jesus, o teu Jesus, para tempos difíceis, tem o controle da situação. Por que Jesus tem o controle da situação? Simples, porque ainda quando hoje à tarde eu lavava a minha moto, Jesus ministrava no meu coração. Sabe por quê? Eu andei por cima das águas e não andei por baixo. É porque para problema pequeno eu ando por cima, e para problema grande eu continuo andando por cima. Se o problema quiser, ele que ande por baixo dos meus pés, mas eu ando por cima do problema. Aleluia! Por cima do problema quem anda é o teu Jesus. E por baixo quem anda é o problema. Por baixo dos pés de Jesus. Mas por cima dele, por cima da sua casa, esse problema não vai passar. O teu Jesus tem o controle da situação. Jesus pega na mão de Pedro e diz assim: homem de pouca fé. Jesus está dizendo: enquanto a sua fé estiver fundamentada na minha pessoa, você jamais vai afundar. Mas quando a sua fé estiver fundamentada em mim, eu terei o sustento que você precisa. Andar sobre as águas, meu filho. Os fracos andam por baixo das águas, mas os fortes que tem Jesus andam por cima das águas. Eu termino a minha participação te dizendo: até ontem pode ter dizimado no vizinho da sua casa ou na cidade vizinha, mas a partir de hoje não vai mais dizimar, porque Jesus tem o controle da situação. Jesus está com o controle da situação. Vai estar firmado nele. Ele está sustentando a sua casa. Se prepare para tempos difíceis. O meu Jesus tem o controle da situação. Até ontem afundou, mas afundou muita gente. E hoje, John, hoje Deus está dizendo: ninguém mais afunda. Tem o controle da situação. Você pode dizer isso na sua casa? A partir de hoje, Jesus tem e sempre terá o controle da situação. Fica com essa palavra essa semana, que você possa vencer, que você possa acreditar, porque o teu Deus teu Deus faz, teu Deus pode, Ele é infinitamente mais. Deus abençoe em nome de Deus.